tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei que hora você está vendo esse programa, mas esse é um Monodrama Agenda. Toda quinta-feira, eu, Gerson Deliano, venho te trazer aqui dicas de bons espetáculos para você assistir em Curitiba. E essa semana a gente tem um grande espetáculo no final de semana no Teatro Guairinha. E o pessoal da peça está aqui comigo, né? Que é a Tropa. Eu já vou inseri-los na conversa. Está aqui comigo o Alexandre Galindo. Tá, agora vai, Gerson. Isso, foi. O Alexandre Galindo e o Gustavo Pinheiro, que é o dramaturgo, escritor da peça. O Alexandre Galindo é o produtor e ator do espetáculo. Como é que vocês vão, queridos? Tudo bem? Tudo bem, Gerson. Prazer estar aqui com você. Obrigado. Tudo ótimo, Gerson. Muito prazer. E vamos falar sobre o espetáculo. Eu acho que é legal a gente primeiro... Quer dizer, é só o que a gente vai fazer aqui hoje, aliás. É falar sobre o espetáculo. Primeiro a gente pode fazer uma sinopse, né? Porque eu tenho algumas informações que ele é meio premonitório, esse espetáculo aí. O espetáculo, na verdade, ele nasce... ele participou de um concurso que existia no CCBB, no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui do Rio, chamado Seleção Brasil em Cena. Era um concurso que selecionava novos atores e novos dramaturgos. Ele teve uma vida longa, bonita, foram uns 10 anos, se não me engano, descobrindo novos autores e novos atores. Eu inscrevi a Tropa no concurso de 2015 e tive a enorme alegria de vencer o concurso, eram mais de 200 concorrentes. E o prêmio do concurso é a montagem do espetáculo, que para qualquer autor é o maior sonho, na verdade, é você ter o seu trabalho no palco, né? E assim foi. Em março de 2016, a gente estreou. O espetáculo conta a história de um pai adoentado, acamado no hospital, que recebe a visita dos seus 4 filhos. E esse reencontro acaba servindo de fundo, de cenário para um grande ajuste de contas entre eles, né? O espetáculo nasce do meu estranhamento, daquele momento ali, 2014, eleição Dilma e Aécio, como as coisas começaram a se rivalizar de um jeito esquisito ali, né? Vindos ali de 2013, das manifestações de 2013. Mas você nunca imaginava que ia chegar no que chegou, né? Gerson, acho que nem que eu quisesse, assim. Acho que realmente foi um radar muito impressionante, assim. E não é a primeira vez que acontece isso no teu trabalho, né, Gustavo? É Você verdade. tem essa fama de ser meio premonitório. Não sei, eu sou pisciano, né? As coisas Tem estão as por aí. antenas mais aguçadas. Eu acho que eu gosto de estar com a antena ligada. Eu fiz um trabalho em 2019 chamado Os Impostores, com o Rodrigo Portela, o diretor querido, que nós Grande escrevemos, Rodrigo. ele dirigiu. Uma família ficava trancada num bunker, porque tinha acontecido uma grande hecatombe mundial. 4 meses depois, estávamos todos trancados nas nossas casas, porque houve uma hecatombe mundial, que foi a Covid. Então, realmente, eu tenho um radarzinho meio... Meu radar é bom. E mesmo essas ideias, elas parecem que são muito mais para ficção, né? Porque ninguém vai imaginar que isso vai acontecer. Porque não são ideias normais, né? Mas é porque não acontece o normal nesse país. Pois é, eu acho que a longa vida da Tropa, né? Se pensar que a gente estreou em março de 16, a gente está há 6 anos em cartaz, quase 7. A peça virou livro e a peça fez temporadas no Rio já 4, 5 vezes, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília. Viajamos para vários lugares, estamos muito felizes de finalmente poder chegar em Curitiba, essa cidade que a gente tinha muita vontade de apresentar o espetáculo. Eu acho que a longevidade da peça se justifica um pouco por isso. O Brasil anda em círculos, né, Gerson? Parece que a gente dá 3 passos para frente para dar 2 para trás, ou anda 4 para voltar 1. É um peão esquisito. E aí a gente tem como pano de fundo essa família, esses 4 homens, esses 5 homens, incluindo o pai. O que eu acho que também é outro segredo da peça, a gente não faz um julgamento, sabe, Gerson? Era isso que eu ia te perguntar. Né? Você se coloca em algum lado? Não, porque eu acho que a E é peça... difícil também para... Já vou complementar. É difícil porque a gente tem um lado, né?
Nós somos artistas. Sim, claro, imagina, eu tenho as minhas opiniões também, as minhas convicções, mas eu gosto de deixar em aberto o canal do diálogo, que eu acho que a gente perdeu especialmente nesses últimos 6 anos. É muito nobre você ouvir alguma coisa que, de repente, um argumento sobre o qual você nunca ouviu, e de repente você fala, de repente você tem razão. Ou pelo menos dá o crédito da dúvida. Não acho que tenha vergonha nenhuma nisso. E a gente perdeu isso, porque E é assim que a gente aprende, afinal, né? É eu acho que assim, sim. confrontando ideias. Eu tenho 40, vou fazer 43 anos. Eu venho de uma geração que cresceu ouvindo que brasileiro não gostava de política. Os anos 80, os anos 90, brasileiro não gosta de política, brasileiro é desinteressado por política. De repente, todo brasileiro é especialista em política. Enólogos da política. O problema dessa conscientização, se é que a gente pode chamar assim, é que ela veio colada no ódio. O ódio veio junto. O ódio, a diferença veio junto. E aí a coisa fica muito complicada, porque você fecha o canal do diálogo, né? Ninguém está disposto a ouvir. Não. E tem uma coisa que eu acho também, a desigualdade ficou aparente, né? As pessoas não tiveram mais vergonha de dizer que elas realmente dividem esse país em classe social e é um país de casta mesmo, aí, né? Disfarçado. Mas, Galindo, querido, vamos lá, se meta na conversa. Vamos lá. Como é que foi a tua... Você começou já produzindo espetáculo? Como é que foi? Não, na verdade, quem produziu o espetáculo até antes da pandemia foi o próprio Gustavo, né, Gustavo? Quando eu acabei a temporada no CCBB, eu ganhava, eu fiquei literalmente, eu ganhei com tudo. Um caminhão estacionou na porta da minha casa, com cenário, com figurino, com tudo. E eu levantei o espetáculo, fiz mais uma temporada no Rio, levei a São Paulo, levei a Brasília, levei a Belo Horizonte, enfim, ainda fizemos algumas praças. E aí eu parei de circular com o espetáculo. E aí esse ano, Galindo pegou a bandeira para ele e está seguindo adiante. E como é que está sendo, Galindo? Aí você entrou como ator agora também? Ou não? Entrei como ator agora também. Eu e mais um ator, na verdade. Entramos. E a gente está 4 meses em cartaz aqui no Rio e em 2 teatros já. E tem sido 4 meses assim muito felizes para a gente, né? A gente tem um público muito grande vindo assistir a peça. O boca a boca circula muito ainda aqui no Rio de Janeiro. Então todo mundo sabe da peça, já ouviu falar da peça. As pessoas que não viram ainda sabem que a peça está aqui circulando, que as pessoas gostam da peça. Então está sendo muito feliz para a gente essa retomada com esses 4 meses consecutivos aqui, sem sair de cartaz. E agora tivemos a felicidade peça de que eu não vi ainda, mas tudo que eu li, né, que eu vi na internet, alguns trechinhos, ela trata de questões muito fundamentais e muito fortes, mas de uma maneira muito leve também, né? As pessoas riem bastante, tem muito humor ali, né? Tem muito humor, as pessoas se divertem, a gente tem um núcleo familiar, né? Então a gente ouve muito das pessoas uma identificação. Eu me identifiquei em algum personagem, eu identifiquei o meu pai, eu identifiquei situações que nós vivemos na nossa família. Então, essa identificação com o núcleo familiar é algo que acontece bastante e que as pessoas falam muito disso pós-espetáculo e depois comentando com outras pessoas. Porque acaba virando uma família, né? E por que a opção de fazer 5 homens, 5 filhos homens? Aí você vai ter que assistir, não posso te falar. Então vamos deixar essa pergunta no ar para a galera. Existe um motivo para isso. Eu te prometo que a resposta está lá, mas eu não posso dizer. Tá. Me diga uma coisa, meu querido. Pode falar. Não, essa coisa da família é algo que contamina muito os bastidores, né? A gente tem um clima muito bom e a gente hoje acaba se comportando muito como família, né? Aquela coisa que acontece no palco, da gente brincar um com o outro e discutir. A gente leva muito isso para o camarim, a gente se comporta fora como uma grande família mesmo. Assim. Acho que isso também é eu estou te ouvindo com uma das causas da gente. Agora melhorou. Voltou. Agora melhorou? Então, a gente se comporta nos bastidores como uma grande família também. Eu acho que isso é um dos segredos também da peça estar indo tão bem nessa retomada. Engraçado agora. tu falar, porque ontem eu senti isso entrevistando o Otávio, que estava junto com o Daniel,
Parecia pai e filho. É. Uma Tem relação uma muito simbiose. bonita, assim. Ele virou nosso paizão mesmo, né? Acho que o Otávio, assim, é uma peça fundamental nisso que você estava falando do humor da peça. Eu acho que o meu texto ele já apontava alguns momentos de humor. O humor tá lá, mas o Otávio sublinha e traz novos momentos de humor com muita inteligência, com muita elegância, com muito respeito ao texto. Uma coisa muito orgânica, ele vem chegando, assim, ele não é um ator impositivo, ao contrário, muito generoso e muito querido. Então ele vai pondo assim, quando você vê, ele se apropriou de um jeito que é ele, não é possível outra coisa, né? Sei. Então, e o Otávio meio esse radar em torno da gente, a gente de fato virou uma família, a gente ficou muito amigo nesses últimos 7 anos, porque o concurso do CCBB, sim, foi bom para mim, eu ganhei o prêmio, mas o Daniel também ganhou porque fez a peça, o Alexandre ganhou porque fez a peça. Sim. O Galindo estava na leitura, na primeiríssima. Então, assim, o César dirigiu a leitura, o César dirige a peça. Então, de fato, ficamos todos muito amigos. Tinha esse personagem do pai, que é bem mais velho. O edital nos permitia convidar um ator de fora. Aí eu falei com o César, o que você acha? A gente se reuniu, disse, bom, vamos lá, quem? Eu falei, olha, eu pensei no Otávio Augusto. Aí o César fez assim, o olho dele fez assim, que maravilha, mas será? Eu falei, mas será o Otávio Augusto? Porque ele é um super, imagina, um cara que vem da oficina, um cara que tem uma história no Ele é um teatro monstro brasileiro. sagrado do teatro brasileiro. E é engraçado a gente falar isso, ele fica puto, ele odeia, né? Porque ele odeia se ver nesse lugar, ele é um colega, ele se põe nesse lugar de colega o tempo todo, o que é muito bonito, e não é fake, né? E aí eu liguei para ele, consegui o telefone dele, liguei, ele atendeu com aquele jeitão dele, alô! Falei, Otávio, meu nome é Gustavo, você não me conhece. Eu ganhei um concurso assim assado com um texto, queria que você lesse. Tem um papel que eu acho que pode ser muito interessante para você. César Augusto vai dirigir. Tá, larga aqui em casa, deixa isso aqui em casa. Aí no dia seguinte eu fui na casa dele no Jardim Botânico, deixei o texto. 2 dias depois, dia 31 de dezembro de 2015, ele me ligou e falou: vamos fazer, tem que fazer. Esse texto tem que ser falado, a gente tem que falar disso. Não quis saber condição, onde era, quanto era, se não era, com quem era. Vamos fazer. E assim foi. Então a gente começa assim muito com ele muito carinhoso com tudo, né? Com uma paciência, todo mundo jovem ali. E ele se alimenta muito disso, na verdade. Ele gosta disso. Ele é meio vampiro. Assim. Ele se alimenta da alma do novo. Na verdade, a gente estava conversando, é uma troca, né? É a troca da tropa. Fala Ele isso. vai falar melhor, que tá lá toda noite ali com ele. Porque a experiência dele também precisa ser alimentada pela juventude, né? Pela essa galera que está chegando. Porque ele é um ator que, com a idade dele, ele continua sendo um ator muito jovem, né? Sim, verdade. Continua. Por causa que ele convive com a galera que tá fazendo agora, tá saindo agora das universidades, dos lugares aí, dos estudos, pro palco. Muito generoso com os colegas. Desculpa. Não, muito generoso com os colegas, assim, muito disponível, e é sempre um aprendizado, né? Porque o Otávio é um dos atores em cena mais vivos que a gente já viu. Vivo no sentido de reagir a absolutamente tudo o que acontece, a cada fala que ele recebe. Então, assim, é um aprendizado diário de como tornar um espetáculo vivo, de como reagir a tudo que está acontecendo naquele dia. E quando é preciso improvisar para reagir a isso, ele improvisa muito bem. Então a gente tem sempre, todo dia, um novo espetáculo. Eu acho que esse também é um dos grandes méritos da dramaturgia do Gustavo e de estarmos fazendo com o Otávio, porque cada dia é um espetáculo diferente, né? Não que isso não aconteça no teatro, mas a gente já fez outros espetáculos onde a gente tem a coisa, eu diria, mais controlada, a gente tem uma regularidade. E esse espetáculo ele é muito vivo nesse sentido. Cada dia a gente sai com a sensação de que fez um espetáculo diferente, sem perder aquela régua de um bom espetáculo. É sempre daí para cima, sendo diferente todos os dias.
E o que você podia falar para mim, já que a gente é marcado com o César, mas ele está no trânsito, né? E hoje, que é o diretor da peça, com o César Augusto, o que vocês poderiam me falar da encenação? Não sei quem quer me falar sobre isso. A opção pela encenação, como é, porque esse programa é muito visto pela classe teatral, pelas pessoas que fazem arte, e essas coisas de processo interessam muito a quem gosta, né, do teatro. Eu acompanhei bastante no começo lá, né, em 2016. Bom, o César é um incrível diretor, premiado ator, membro da Companhia dos Atores, né? Exatamente. Desde a fundação, então é um cara com muita experiência. Ele sempre, como eram todos muito novos, à exceção do Otávio, ele sempre fez questão de lembrar a todos a importância daquele jogo ali como uma arena familiar. E sempre ressaltando o fato de que não tem muito certo e errado. Porque as alianças, como são 5, e eu tomei o cuidado no texto, às vezes esse está aliado com esse, mas logo ali na frente esse aqui já está aliado com o outro. Porque conforme muda a situação, o jogo de alianças entre eles muda. Porque na vida acaba que é um pouco assim, né? A vida é assim, né? O tempo inteiro tomou cuidado de reforçar o humano daqueles 5, para que não ficassem 5 caricaturas, né? 5 estereótipos, que seria o caminho mais fácil, talvez, o mais óbvio. Acho que o Galindo, enfim, que estava em sala de ensaio mesmo, vai poder complementar o que eu estou dizendo. Mas eu acompanhei muito ele lembrando isso para os meninos, assim, ó, é humano, é pai, é filho, tem coisa que corre por baixo aqui, não é só o que está, né, o caminho mais fácil. Tem esse e tem outras 4, 5 coisas que correm por baixo dessas relações que estão aqui há anos, né? Acho que isso traz muita verdade para a cena, né? Para o palco. Isso é um pouco o que o Galindo estava dizendo. Essa é a escola do Otávio. Eu tenho o privilégio de estar trabalhando com grandes atores, assim, o Otávio na Tropa, a Sueli Franco lá em Três Mulheres Altas, a Lília Cabral está fazendo uma peça minha em São Paulo chamada A Lista. São atores muito experientes, eu identifico isso nos 3, por exemplo, que são pessoas mais velhas, Débora Evelyn, são pessoas que estão... É hoje, é o do jogo, é o que você me falou, é como o Galindo mexeu a cabeça, é como você sorriu, eu estou aqui no jogo com vocês. Eu acho que o César ficava tentando lembrá-los o tempo todo. Isso é a presença, é o momento, é o momento. Até para o próprio Otávio, porque seria fácil para o Otávio também, acho que ele jamais faria isso, porque ele é muito inteligente e ele tem uma intuição muito poderosa, mas seria fácil para o Otávio se colocar nesse lugar do pai vilão. Não. Ainda outro dia eu vi ele falando antes da peça, puxa pela ironia, vai pela ironia que é mais dolorido. Então eu acho que ele está sempre ressaltando o lugar do humano dessa família, né? Por aí, Galindo, me corrija se eu falei bobagem. Não, é por aí sim. O César, né, como também é um ator em atividade, ele sabe muito bem dirigir atores. E eu costumo dizer que essa peça, de todas as peças que eu fiz, eu dizia isso muito lá no começo, quando a gente voltou em julho, Gustavo, foi a peça, eu considerei a peça mais difícil para eu fazer como ator até agora, porque não tem previsibilidade. É esse jogo muito vivo. Então, eu já saí muito sendo falando, cara, eu não sei o que nós fizemos hoje, porque é tudo muito diferente todos os dias. Comentei com o César, comentei com alguns colegas, passados 4 meses, eu já não acho tão difícil quanto era lá no começo, porque a gente vai ganhando muito, vai ganhando intimidade, vai criando casca, né, como se diz. Mas o César, ele tem uma direção, ele dirige muitos atores, mas ele não engessa. Ele deixa você preparado para o jogo, né? Então ele não vai engessar absolutamente nada. E ele é um diretor, uma colega ele minha fala, preparado. Ele larga a bicicletinha, né? Tem que ter uma hora larga a bicicletinha. Exatamente. Tem que largar a bicicletinha para ir sozinho. E cada dia é uma estrada, largam, né? E você vai... Exatamente. E apesar disso, ele é um diretor muito presente. Está sempre muito assistindo os espetáculos e depois dando algum retorno para a gente de ajustes que a gente tem que fazer. E é impressionante, porque de repente tem uma cena que você acha que você
não fez do jeito que você gostaria de ter feito aquele dia, você comenta com ele, ele fala, isso aconteceu por causa deste motivo. E aí você escuta isso e fala, ele está exatamente certo. Isso aconteceu exatamente pelo que ele falou. Então, assim, é muito atento, está sempre presente, sempre ajustando diapasão, um termo que ele usa muito, para a gente estar sempre elevando a qualidade. E como eu disse, é um grande diretor. Também... Desculpa, deixa eu interromper. Não, terminei. Me parece também que foca muito mais nos atores, no humano, do que numa cenografia super, né, elaborada, realista e que Acho que meio econômico, né, no sentido de o que interessa aqui é um texto, um bom texto e grandes atores. Estou errado? Estou enganado? Prima pelo mais fantástico e fundamental do teatro, que é um texto e um ator. Exatamente. Não quero de jeito nenhum falar da que luz e cenário não tem importância, ao contrário, inclusive excelentes pessoas com a gente, Bia Junqueira, que é uma artista gigante, brilhante, fez o nosso cenário lá na estreia, cenário lindo, arrebatador. Não, mas para fazer o simples que eu estou falando tem que ser muito bom. Sim. E o econômico, porque a gente sabe que a gente precisa viajar, né, também, tem tudo isso. É a serviço do espetáculo. Né? A luz da Adriana Ortiz, os figurinos da Tiziana. Eu lembro quando a Bia foi assistir o primeiro ensaio para ela poder pensar o cenário, ela assistiu aquele jogo, 1h20, a hora que acabou, ela assistiu sem falar nada. A hora que acabou, ela falou assim, então é assim que os homens se comportam quando a gente não tá? Parece que eu vi pelo buraco da fechadura. Falei, nossa, é isso, ela entendeu tudo. Exatamente. É um ambiente de segurança para aqueles homens serem quem eles são, né? Para o bem e para o mal. E como é a nossa sociedade, né? Então a Bia fez um trabalho lindo, mas sem dúvida, você tem toda a razão. É um espetáculo que prima por texto e ator, né? Maravilha. Eu estou cada vez com mais vontade de que chegue sexta-feira para estreia aqui em Curitiba, para a gente se encontrar lá e conversar depois do espetáculo, que vai ser um prazer. Eu queria que, antes da gente encerrar, vocês dessem o serviço da peça. Galindo, por favor. O Galindo Vamos lembra? lá, a gente vai estar... Lembro. Sexta e sábado, às 20 horas, e domingo, às 19 horas, no Teatro Guairinha, aí em Curitiba. Isso, que é um grande teatro, bem central na cidade. E também é bom informar que as pessoas que são inscritas no canal Monodrama, elas têm desconto pagam meia entrada, né? Só falar que é inscrito no canal que paga meia entrada. Então é isso, galera. Espero por vocês aqui. Curitiba espera vocês e serão muito bem recebidos, que a gente sabe que a peça é muito legal. Eu li muito sobre matérias do Estadão, no Globo, coisas falando coisas geniais, né? Obrigado pelo teu espaço, pelo carinho seu e do pessoal do canal, e a gente espera todo mundo de Curitiba lá no teatro, que eu acho que vai ser um belo do encontro. E fala para os artistas que, quando quiserem vir para Curitiba, chega no canal aqui para a gente divulgar sempre o trabalho aqui, porque é para isso para fomentar, né? Para isso que a gente existe. É tão importante. Por isso eu, como ator, criei isso aqui para nós mesmos, sabe? Para nós usarmos a nossa mídia cultural, que está na internet agora, né? Exatamente. E tem os nichos, e o nosso nicho é muito grande, porque o nicho está no mundo, né? A gente notou muito, só para concluir, a gente notou muito na temporada aqui do Rio a força do boca a boca virtual. A força de uma pessoa postar um story, um post, marcou a página, falou que é bom, o outro foi, e as pessoas chegavam nos teatros aqui. Estou vendo isso em Três Mulheres Altas, as pessoas chegam tendo ouvido que fulana falou, que o outro indicou. Isso passa, assim, à margem da mídia tradicional, né? E a gente não estava na internet, né? Que é um lugar que a gente tem essa liberdade de falar por mais tempo, se aprofundar nas camadas, né? Exatamente. Desse processo que a gente faz e às vezes nem sabe como faz. Ontem eu perguntei para o Otávio, você sabe o que é ser ator? Ele falou, não sei, até hoje. A gente não sabe muito o que a gente faz, não sabe explicar, né? Exato. Mas é legal. Eu acho que deixa um gostinho a mais para as pessoas verem o espetáculo, sabe? É uma formação de plateia que me interessa, que nos interessa. Maravilha. Esperamos vocês, então. Falou, queridos? Quer falar? Muito obrigado, Gerson.
Não, acho que só deixar o nosso Instagram, que é o @a.tropa. Se as pessoas tiverem mais curiosidade, dá para ver um pouco da história do espetáculo lá. Beleza. Espero por vocês, Curitiba. Tchau, Espero por você sexta-feira aqui. Tchau, obrigado. Até. Um abraço a todo mundo. Beijo. E, pessoal, até a próxima, que a gente volta com um grande espetáculo aí, uma grande dica para você de cinema, teatro, do que ia aparecer de bom na cidade, tá bom? Beijão, abraço. Abraço, abração. Tchau, tchau. Olá, quem vos fala é Otávio Augusto e estaremos em breve aí em Curitiba com o espetáculo A Tropa, no Teatro Guaiinha. Dias 21, 22 e 23 de outubro. Esperamos por vocês, não percam essa comédia. Para continuar propagando a arte de artistas da mais alta qualidade, o Monodrama sobrevive de contribuições. Você pode nos apoiar, mas só se você desejar. A chave Pix do canal é canalmonodrama@gmail.com. E muito obrigado por assistir a mais esse vídeo do canal. Até o próximo.